Olá, meu irmão, olá, minha irmã, mais uma vez aqui para fazermos a leitura do Evangelho deste dia 5, né? O Evangelho desta terça-feira. Vamos iniciar aí invocando o Espírito Santo. Em seguida, fazemos aí a oração do dia e continuamos com o Evangelho desta terça-feira. Desde já, né? Também aproveitar já. Estamos iniciando aí o ano de 2021, né? Passamos aí o tempo do advento, né? Estamos aí, né, entrando em uma nova, né, uma nova etapa, né, do Evangelho, em um novo ensinamento, né? Onde Jesus já começa a fazer as suas, né, primeiras pregações, né? Seus primeiros milagres, né? E estamos aí entrando em um novo tempo, né? Em um novo tempo das leituras do Evangelho. Então, desde já, né? Que Deus abençoe a cada um de nós, que aumente cada dia mais a nossa fé, para que possamos ir levando a palavra, né, de Deus até aquelas pessoas, né, a todos, né, que necessitam dela. Então vamos iniciar aí invocando o Espírito Santo, né, e prosseguimos aí com o Evangelho desta terça-feira. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração do dia. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei que, reconhecendo sua humanidade semelhante à nossa, sejamos interiormente transformados por ele, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta terça-feira vai estar em São Marcos, capítulo 6, versículo de 34 ao 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus mandou que todos sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando os discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, né? O evangelho de hoje, Jesus, né, se compadece, né, daquela multidão, né, que viviam como ovelhas sem pastores, né? Ou seja, viviam à toa, né, sem nenhum ensinamento, né? Jesus, percebendo aquilo, começa, né, a ensinar-lhes, né, muitas coisas. E, né, como vem trazendo aqui a leitura de hoje, né, o nosso evangelho de hoje, né, o tempo foi passando, né, e ali, né, seus discípulos começaram a ficar preocupados, né, que já estava ali ficando tarde, né, e, né, chegaram até Jesus falando, né, despede, né, esse pessoal para que eles possam ir aos povoados, né, vizinhos ali e comunidades vizinhas, né, para comprar alguma coisa para comer, né. Certamente eles já pensando, né, que o que tinham ali era pouco, né, para, né, para tanta gente, né. Mas Jesus, né, ele além de misericordioso, né, ele também tem amor, né, a todos nós e também teve, né, amor e compaixão daquelas pessoas, né. Jesus mesmo diz, né, vós mesmo os alimenteis, né, e os discípulos ficam, né, se perguntando, mas com 200 denários, né, como que nós vamos conseguir alimentar tanta gente, né? E ali, né, Jesus pergunta o que tem, né? E eles respondem, né? 5 pães e 2 peixes, né? Então, Jesus pede para que aquelas pessoas sentem-se, né, em grupos ali na grama verde, né, em grupos de 50 e de 100 pessoas, né? E pegando ali aqueles pães, né? Abençoando a Deus, né? E dando para que seus discípulos sirvam, né? Alimenta-se todos, né? Todos alimentam-se e ficam saciados, né? E era um grupo de 5.000 homens, né? Então, que a gente tenha, né, como, né, esse evangelho aí como ensinamento, né, que o pouco, né, o pouco que a gente pensa ter, né, mas estando nós, né, confiantes em Deus, né, estando ali nas mãos de Deus, torna-se muito, né. Então, que fica a reflexão aqui do evangelho, né, como na primeira leitura também, né, a primeira carta de São João é a leitura de hoje, né? São João, né, vem nos falar que Deus, né, que Deus é amor, né, e só quem conhece, só quem ama, né, é quem conhece a Deus, né? Então que fique aí, né, o ensinamento, a reflexão do evangelho de hoje para cada um de nós. Então,
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.